Não sentia nada, de repente uma dor na barriga, pronto, foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando, o meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar, de jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Em 1854, Kardec fica sabendo sobre o fenômeno das mesas girantes, encontros protagonizados pela nobreza francesa, que se reunia ao redor de mesas e fazia questionamentos a estas. A mesa movia-se sem uma ação física aparente e, batendo ao chão, respondia às perguntas feitas. "Vou me casar?" perguntava um consulente. Se a mesa movia-se batendo seus pés uma vez ao chão, isso significava um sim. 3 anos mais tarde deste primeiro encontro com os fenômenos espirituais, Kardec lança à luz as frivolidades presentes nas mesas girantes e edita a obra máter do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o livro de filosofia espírita. Cerca de 4 anos mais tarde, em 1861, viria o livro de ciência espírita, o Livro dos Médiuns. Só então, em 1864, fora lançada o livro mais próximo do que entendemos por religião, o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro que analisa a vida e obra de Jesus através da razão espírita. Em 1869, portanto apenas 15 anos após o encontro com as mesas girantes, Kardec volta para a espiritualidade em razão de um aneurisma. Os anos que se seguiram à partida física do codificador foram sucedidos por períodos de grandes dificuldades na França, com a Revolução Franco-Prussiana, e na Europa, com a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Tais eventos, somados a outros, foram vitais para que o Espiritismo fosse praticamente extinto no Velho Mundo. Entretanto, as obras dos Espíritos já haviam atravessado o Oceano Atlântico, encontrando, especialmente no Brasil, um fértil terreno para sua divulgação e abrangência. Se Kardec e os personagens franceses do nascedouro do Espiritismo guardavam uma certa distância da fé romana, os mais importantes expoentes espíritas brasileiros quase sempre tiveram profunda identificação com o catolicismo. Bezerra de Menezes, por exemplo, fora um homem bastante ativo na igreja até converter-se ao Espiritismo. O mesmo se deu com Eurípides Barçanufo, que chegou a ocupar a presidência da Conferência de São Vicente de Paulo. Isso se deu antes de engrossar as fileiras espíritas. Já quanto ao mais famoso espírita brasileiro, Chico Xavier, passou a infância e boa parte da adolescência profundamente ligado ao catolicismo. Além disso, teve por mentor Emmanuel, que, segundo afirmas, teria sido um padre, Manuel da Nóbrega. Divaldo Franco, por sua vez, tem como mentora a freira Joana de Ângeles. A grande questão que fica é: até que ponto a formação católica dos espíritas brasileiros influenciou ou mesmo modificou o entendimento acerca da doutrina dos espíritos? O Mundo Maior em Debate de hoje trata de espiritismo e catolicismo. E não é, em absoluto, nosso objetivo criticar a fé católica, da qual todos nós temos profundo respeito, mas sim entender que tipos de influências ela deixou na doutrina codificada por Allan Kardec. Atualmente, o Brasil é o país com o maior número de católicos do mundo. São mais de 172 milhões de pessoas que seguem essa religião. Ao todo, contabilizam 17,7% de toda a população mundial. Mas o quanto esse número interfere na cultura de crenças de uma nação? Será que estamos sujeitos a um sincretismo religioso que é predominantemente católico? O catolicismo tem uma influência muito grande
no Espiritismo. As próprias obras psicografadas recentemente nos afirmam que os espíritas hoje encarnados, eles são, na maioria das vezes, católicos fervorosos em outras vidas, protestantes fervorosos, judeus fervorosos. Existem muitos espíritas que acham que assistir uma palestra, tomar um passe em água fluidificada, já fez a sua obrigação da semana. É uma influência católica muito forte. ,90% das nossas casas espíritas são de pessoas egrégias do catolicismo. Os católicos são submetidos a dogmas, a concílios, a coisas estabelecidas que não se pode discutir, e aí eles só seguem muitas vezes o que os outros lhe informam e muitas vezes não perdem aquela submissão natural que lhe foi imposta no passado, quando frequentava a Igreja Católica. Quanto mais perspectivas, quanto mais se entende as filosofias, a história, todo o avanço espiritualista do planeta, né, e tudo que existiu antes do Espiritismo, que foi surgindo com ele e depois dele, quanto mais se entende tudo isso, maior é o ganho de consciência, maior é a percepção de que esse é um conhecimento belíssimo, mas apenas mais um conhecimento a ser agregado a tantos outros. E para debatermos este importante tema, nós recebemos Antônio Tarquínio, que é mestre e doutor em filosofia. Boa noite, Tarquínio. Boa noite a todos os companheiros aqui, né? Me sinto lisonjeado por vir participar do programa e estou com a corda toda. Eu quero ver o que vai rolar. Vamos lá, vamos puxar essa corda aí, vamos ver o que vem. E recebemos também o nosso amigo, né? O Paulo Henrique Figueiredo, escritor, administrador de empresa, estudioso da doutrina dos espíritos. Olá, Paulo. Olá, André, tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. Paulo acabou de chegar de viagem, né, Paulo? Cheguei de viagem. Muito bem. Caí aqui já direto no programa. Coisa boa, caiu num lugar bom. Eu passei um zap para ele, né? Falei assim, você tá vindo de avião, então você pula de paraquedas. Já cai no programa. E cai no programa. Com o bico aqui do lado, deu tudo certo. Essa noite nós recebemos a Mariana. A Mariana está de férias, olha que folgada. Nós recebemos o Igor. Boa noite, Igor. Muito boa noite, André. Boa noite, Paulo, Antônio. Agora eu tenho um recado para você que está aí em casa nos assistindo, que é o Mundo Maior em Debate. É um programa ao vivo feito para você e por você. Então, participe mandando seus recados, suas perguntas, suas críticas para o telefone de WhatsApp. O número é o 0 operadora 11 99643 3827. Lembrando que nós estamos em São Paulo, número 11, sempre à frente do telefone. Caso você prefira, você pode ligar também pra gente. O telefone é o 0 operadora 11 2086 4379. Por último, mas não menos importante, você também pode acompanhar toda a nossa transmissão pelas redes sociais da TV Mundo Maior. É muito simples, é só acessar o Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, ou pelo YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Muito obrigado, André. Agora é com você. Agora, a primeira pergunta eu não vou fazer para os nossos dois convidados. Eu vou fazer para o Igor. Igor, é o seu primeiro ao vivo, Igor? Meu primeiro ao vivo. Diz que o primeiro a gente nunca esquece. Isso é verdade. Eu vou começar a fazer uma pergunta que eu gostaria que fosse respondida pelos dois, né? Conta pra gente aqui qual foi a trajetória de vocês até chegarem ao Espiritismo. Paulo. Eu cheguei ao Espiritismo logo que nasci, porque eu venho de uma família espírita, né? E uma família, os meus pais, eles eram pesquisadores, divulgadores, eles eram dirigentes do movimento espírita. Então eu convivi com muitos escritores, pesquisadores, palestrantes, médiums, né? Estive na casa de grandes médiums, né? E vivenciei, então, os fenômenos da doutrina muito cedo. Então, eu acho que eu já nasci ali, dentro do ambiente de questionamento e pesquisa da doutrina. Então, foi até uma continuidade, os trabalhos que eu fiz depois. E você, Tarquínio? Olha, comigo foi um pouco diferente, né? De certa forma, meus pais se converteram ao Espiritismo e eu era ainda menino, né? Mas eles eram católicos? Então, eu acho que os meus pais não tinham uma convicção. Eu me lembro que meu pai começou a procurar
vários lugares. Então ele batia em vários lugares, procurando, ia na igreja, a igreja protestante, enfim. E a minha mãe sempre teve mediunidade. Então, nas famílias negras, o que acontece normalmente é um envolvimento com a Umbanda. Né? Então minha mãe tinha um certo envolvimento com a Umbanda, tinham tios meus envolvidos com a Umbanda e tal. Mas a trajetória foi essa. Aí meu pai descobre a Federação Espírita do Estado de São Paulo, minha mãe tinha alguns problemas mediúnicos, né? E foi lá que ela encontrou-se. E aí eu comecei a fazer moral cristã de menino, portanto eu fui conduzido à doutrina dos espíritos. Aliás, diga-se de passagem, que as primeiras aulas de filosofia, o meu primeiro contato com a filosofia foi com a filosofia espírita. E depois aí eu vim a gostar disso. É lógico que tem toda uma história aí, né? Eu tive um sonho, né? Eu gosto de contar isso porque eu acho isso muito significativo na minha trajetória. Você sabe que no final do Evangelho segundo o Espiritismo, você tem lá as preces, né? E uma das preces você pede conselho aos espíritos. E eu fiz isso durante muito tempo, estava na época de vestibular. E eu nunca vou esquecer disso, né? Eu acordo um dia com a lembrança, com a reminiscência, né? De uma música cujo refrão, uma dessas assim, igual do Milton, né? Só tinha um refrão. Isso e o durante refrão, o sonho. Isso durante o sonho. quando eu acordei, eu lembrava. Ah, sim. Eu lembrava. Sim. E a modulação do canto falava-se filosofia. Eu não tive dúvida. Fui correr atrás da filosofia e também queria trabalhar com música, porque tinha música, né? Mas aí eu deixei a música, porque no final, quando eu acordei, eu já estava no doutorado, enfim. Então foi toda uma trajetória que começou na doutrina espírita e eu acho que também eu acabo permanecendo nisso, né? Quer dizer, eu retorno e estou aqui trabalhando esses temas todos e tal, aqui na nossa casa, né? Sim. Em função disso tudo aí, dessa... Né? É curioso que vocês dois apresentam um relato que, não, estatisticamente, embora eu não conheça nenhuma pesquisa realmente feita com fundamentos estatísticos, mas o que a gente ouve sempre nas casas espíritas é que as pessoas geralmente passam pelo catolicismo até chegar na doutrina dos espíritos. Mas você me permite, perdão, eu vou te falar uma coisa interessante. Eu fiz a minha graduação. Eu sou louco, eu fiz graduação, depois mestrado, sempre foi filosofia, até depõe contra a gente, no meio, né? Você só fez filosofia, né? Mas eu fiz num ex-seminário. Eu fiz num ex-seminário, e então toda a minha trajetória o curso era ministrado numa instituição que era um seminário? Todos eram padres. Ah, todos eram padres. Com exceção de mim e mais 2 ou 3 pessoas. Então no primeiro dia eu já falei isso. Não sei porquê, hoje eu não faria isso. Olha, eu sou espírita. Acho que eu queria me Marcar meter, posição, né? né? Queria me meter. Vou mostrar que era diferente, né? Não sei, uma bobagem, porque, né? E daí? Faz parte do aprendizado. Ô Paulo, existe uma parte dos estudiosos da doutrina dos espíritos que defendem que quando Roma toma para si a administração do cristianismo, a partir do século IV, com Constantino, e os concílios que sucederam, né, tratava-se de uma ação da espiritualidade inferior, por assim dizer, por não acharmos um termo mais apropriado, tentando frear o estabelecimento do cristianismo na Terra, né? Se esse foi de fato o plano, deu certo, porque durante muitos séculos o cristianismo primitivo praticamente foi apagado. Depois vem a Reforma Protestante, a própria doutrina dos espíritos, né? E esta mesmo, uma parte desses estudiosos, por exemplo, que eu conheço, defendem que agora estas forças atuam, assim como atuaram para descaracterizar o cristianismo primitivo, atuam também para descaracterizar o espiritismo, né? Você acredita nisso? Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente da questão do relacionamento entre nós e a espiritualidade, né? Não há uma separação entre espíritos e encarnados, né? Existe uma relação de afinidade. Aqueles que vêm por esse mundo trazem lembranças, né? Trazem intuição das seus ideais, daquilo que eles acreditavam. E eles acabam participando mentalmente, né? Dos mesmos objetivos de determinados espíritos. Então as correntes, as ideias, as culturas, né? Todas elas
tem parte das pessoas encarnadas e parte desencarnadas. Então, eu acho que aqueles que aqui, né, têm ideias relacionadas aos dogmas, ao velho mundo, eles participam em conjunto com espíritos que têm a mesma afinidade, né? Alguns com mais competência, alguns com menos. Faz parte da cultura, do psiquismo desses espíritos. E o cristianismo, ele é algo que vem sendo trabalhado neste mundo há muito tempo, muito antes, né? Kardec vai fazer referência a Sócrates, a Platão. Então, as ideias de liberdade, as ideias de autonomia, de participação, de fraternidade, essas ideias vêm sendo lembradas e vêm sendo trazidas ao mundo de tempo em tempo por vários pensadores, e um contingente cada vez maior de pessoas vai aderindo a essas ideias. Então, a transformação do mundo, ela se dá dessa forma, por uma adesão voluntária, interessada, esclarecida, de pessoas que vão vendo que aquele velho mundo de privilégios, de divisão entre os que mandam e os obedecem, né, esse mundo é um mundo que tem que ficar para o passado. E vão aderindo a um mundo que Jesus propôs, que é um mundo de participação de todos, de inclusão, de liberdade, né, uma liberdade que faz com que você tenha a diferença seja valorizada. E depois de Jesus, vários outros momentos isso foi retornando, até que o Espiritismo vira um marco. Mas toda vez que uma palavra nova surge no mundo, trazendo novas ideias, trazendo uma nova visão, que tem como finalidade, né, sepultar o velho mundo, sempre tem um contragolpe. Sim. Sempre vem algumas pessoas que não querem que aquilo se espalhe, seja reconhecido. Então, esse vai e vem de ideias novas, de combate das ideias novas, o retorno delas, elas vêm cada vez mais amplas. É um movimento natural. Mas sempre elas vão sendo combatidas. O combate causa interesse e ela retorna mais fortalecida. E aí a gente pode vislumbrar, então, um futuro de conquista. Sim. O planeta realmente vai conquistar essas ideias. Sim. Mas a adesão é 1 a 1. E o Espiritismo demonstra que aquele que adere às ideias da liberdade, ele desencarna e se mantém assim no mundo espiritual, e na próxima vida vem mais fortalecido. Essa é a equação que faz com que o Espiritismo demonstre que é inevitável a transformação do mundo. O Hegel tem uma teoria, né, o filósofo alemão, né, ele tem uma teoria de que a ideia, mas a gente pode comprovar isso, né, quer dizer, que a ideia, para ela incrustar na matéria, né, ela não chega e forma, né, a matéria encontra resistência. Então essa é a dialética do processo de implantação do reino de Deus na Terra. Como se fosse um prego e um martelo que vai bater. Isso. Né? Eu, quando vou botar um parafuso na parede, que não sou habilidoso, né? Como eu sofro, né? Você vai botar a broca não entra, aí você aperta o negócio vai para lá, ou então... Não é? É difícil. Sim, a matéria resiste à nossa ação sobre ela, né? Então eu acho que... Mas, por outro lado, quer dizer, existe uma ideia de Deus também, eu acho muito interessante isso, né? Uma ideia de Deus lá atrás, muito tosca, né? De um Deus muito besta, né? E que, com o passar e a evolução das mentalidades, você vai ter, no momento atual e tal, você vai ter uma outra visão de Deus, né? A ponto de esta ideia servir como critério, pelo menos dentro da doutrina espírita, como critério de avaliação para qualquer outra doutrina, psicologia e tal, né? Então, mas não foi uma ideia que surgiu de uma hora para outra, né? E que o que há é um processo dialético. Porque, você sabe o que acontece? A gente vive num mundo estranho, quer dizer, se a gente começar a atribuir que há um plano, que os espíritos, não é? Sim. Isso é meio perigoso, sabe? E outra, nega também, curioso é isso, nega a presença imanente de Deus nas coisas, não é? Quer dizer, se existe um Deus, por isso que eu trouxe Deus na parada, quer dizer, se existe um Deus e ele é soberanamente poderoso, não é? Quer dizer, se os atributos dele são infinitos e, portanto, esses atributos não supõem o contrário, não supõem o contrário. Na sua bondade, só a bondade, ele é plenitude. Tudo está numa ordem. Ele é cheiura. Ele é cheiura. E então, como é que pode ter alguém que possa se opor aos seus planos e aos seus desígnios? Ô Paulo,
antes de você, e aí você já junta aqui, dá pra gente dizer que a cultura que carregava o Kardec e os primeiros espíritas franceses, a cultura psíquica que carregava, o entendimento de fé que tinham os primeiros espíritas franceses, é uma cultura, é uma noção de fé bastante diferenciada dos primeiros grandes expoentes espíritas brasileiros, porque a gente percebe, embora o Kardec colocou lá, por exemplo, especialmente em O Evangelho segundo o Espiritismo, a citação de vários santos, Santo Agostinho, a gente já percebe que havia já uma certa identificação, por assim dizer, com a cultura católica. Mas isso é muito mais exponencial aqui nos primeiros espíritas brasileiros. Havia essa diferenciação psíquica? Olha, a história do espiritismo, tanto na França quanto no Brasil, a gente só sabe 10%. Sim. Ela foi contada de uma forma grandemente equivocada, né? Principalmente na virada do século, depois de 1900. Os historiadores que tomaram a direção de contar a história, eles tinham um pensamento próprio, né? E eles contaram da forma que eles viam, escolhendo os fatos segundo seus interesses. Então, nós estamos vivendo um momento no estudo do Espiritismo que é uma grande virada, porque nós estamos recebendo informações e estamos descobrindo fatos novos que recontam. Então, Kardec fazia parte, e 60%, ou entre 60% e 65% dos espíritas que faziam parte do movimento espírita francês, na época dele, aceitavam a proposta da fé raciocinada, não surgida com o espiritismo, mas surgido com uma reação espiritualista que tomou a França na virada do século, que não aceitava nem o materialismo que estava se estabelecendo na universidade e nem as religiões formais. Não ascendia do catolicismo. Não, então surgiu um movimento espiritualista antes do espiritismo, que estabeleceu uma psicologia na universidade e passou-se a estudar o ser humano. Olha que frase importante. A psicologia definiu o ser humano como o ser humano é uma alma encarnada. Isso antes do espiritismo. A partir de mais ou menos 1830, isso estava estabelecido. Ensinava-se nas escolas. Então, as faculdades humanas eram interpretadas como valores evolutivos. A gente tem que fazer com que a criança se desenvolva tanto no raciocínio quanto na moral, pelo próprio desenvolvimento das suas faculdades a partir da sua liberdade. E essa era claro, um pensamento de oposição ao materialismo, que queria condicionar as pessoas. Sim. E a igreja, que também sempre teve orientação. Queria condicionar, então, né, de uma outra esse forma. fato histórico está esquecido. E ele é extremamente significativo, porque Kardec chegou a falar assim, o espiritismo surgiu no momento certo. Se ele viesse antes, ele ia ser combatido pelo materialismo. Um tempo um pouco anterior, pelo fanatismo da igreja. Então ele veio no momento em que o espiritualismo surgiu na sociedade francesa e a sociedade francesa queria uma fé racional. Então o espiritismo, ele não veio num terreno que não estava preparado. Ele veio como resposta positiva para todos aqueles franceses, e no exterior também haviam muitos, que estavam desejosos de uma nova resposta, que não fosse nem materialismo e nem dogma. E logo depois de iluminismo, positivismo, enfim, a gente percebe que houve um movimento, né, espiritualista, Sim. E que tomou a universidade. Agora, o que poucos sabem é que aqui no Brasil ocorreu um movimento semelhante. Então, o movimento espírita, antes de Bezerra, antes desses episódios, né, paralelo com o que Kardec estava fazendo na França, vários brasileiros que estavam ali no Segundo Império, querendo trazer uma identidade, fugindo da submissão a Portugal, e estavam se estabelecendo com uma nova identidade. Quem somos nós, brasileiros? E muitos pensadores jovens foram para a França, foram para a universidade e aprenderam com o espiritualismo. Então a primeira corrente filosófica brasileira chama-se espiritualismo racional. E quando há essa guinada, esse encontro quase com um sincretismo, aliás, o Tarquínio falou da Umbanda, a Umbanda é o resultado de um sincretismo, né? É o resultado da fé aos orixás, praticada pelos nossos irmãos africanos, e da própria religião católica, do próprio catolicismo, né? Que momento que se dá essa guinada? A mais recente resposta que eu posso lhe dar nas pesquisas que a gente vem fazendo é que por volta de 15 anos após a morte de Kardec, né, nós estamos falando aí de 85, 84, 82... 1885. Houve um confronto de gerações. Então, o grupo que estava ligado a Kardec
sabia que a proposta dele era uma proposta... Isso no Brasil ou na França? Não, estou dizendo aqui no Brasil. Não, no Brasil ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então surgiram dois grupos contrários. Um grupo pequeno, querendo tornar o espiritismo dogmático, e um grupo grande na França que conheceu o espiritismo junto a Kardec e estava opositor a isso. Então esse confronto aconteceu lá e aqui. Aqui também foi um grupo pequeno, mas um grupo de líderes que tinham um controle da comunicação espírita e das entidades espíritas. Então a gente pode dizer que as massas conheceram o que Kardec realmente propôs, uma teoria de liberdade, e que a transformação do espiritismo numa doutrina que não era a original, ela ocorreu meio que de uma forma controlada, de uma forma intencional, né? É claro que a gente tem uma declaração de uma espírita de primeiro momento, uma pessoa que era uma grande estudiosa, a senhorita Rose, né? Ela e o marido eram espíritas, né? E ela era psicóloga, ela estudava psicologia, era uma pessoa ligada à educação, uma grande libertária. E ela escreveu um artigo dizendo o seguinte: olha, algumas lideranças espíritas, não apoiando o Kardec, estão tentando transformar o espiritismo em dogmas de inspiração católica, principalmente na região de Bordeaux, e eles nunca foram ouvidos por nós espíritas. Sempre permaneceram no anonimato, nunca foram aceitos. Mas agora, e ela está falando em 85, um grande número de católicos e protestantes estão vindo para o espiritismo. E essa fala deles vai ser sedutora. Então eu prevejo que é possível que a proposta original espírita seja esquecida. Porque esse hibridismo católico, ela usa essa expressão, vai ser sedutor para esse grupo novo de pessoas que não têm uma formação psicológica e vão ficar mais satisfeitos com uma teoria que não seja de confronto com o que eles pensavam antes. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma revisão. Na própria França já aconteceu isso, e aqui no Brasil foi semelhante. A sociedade que foi formada na França contra esse desvio, ela foi estabelecida com 400 pessoas. E no Brasil, a reunião do grupo que propunha um estudo de Kardec próximo do que ele fez, uma teoria da liberdade, e não essa teoria mística católica, ela era composta de 700 pessoas. Então, a revisão da história nos mostra que uma minoria tinha a intenção de desviar o espiritismo da sua proposta inicial, mas que depois, com o esquecimento da proposta original, ficou hegemônica. Entendi. A minoria ganhou. Nós vamos para um breve intervalo. O Mundo Maior em Debate já retorna essa noite dialogando, debatendo sobre espiritismo e catolicismo. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Fica conosco.